Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Tudo tranquilo? Então a gente está aqui junto de novo para mais uma aula de ensino religioso. E na semana passada nós estávamos falando sobre as representações religiosas na cultura popular. E hoje nós vamos continuar falando desse assunto. Mas nós vamos mudar um pouquinho o foco, porque na semana passada nós falamos da cultura popular mais tradicional. Quando nós falamos ali das expressões e dos ditados populares, nós vimos coisas que estão na nossa cultura há muitos anos. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de uma nova cultura popular, uma nova questão que surge e começa a fazer parte da nossa cultura. Vou deixar você curioso. Mas antes da gente começar, pega lá o seu caderno ou aquela folha de anotação, seu lápis ou a sua caneta, que a gente vai ver a nossa atividade da semana passada. Lembra que você fez alguns ditados, você transformou em carta enigmática, que você trocou algumas palavras por emojis ou por figurinhas? Então, hoje eu vou trazer para vocês o que esses ditados populares, o que esses provérbios populares significam. Então pega lá o seu material que eu espero você. Achou aí sua anotação? Achou o seu caderno? Então vamos lá para o primeiro. O primeiro era mentira tem perna curta. O que será que isso quer dizer? Vamos ler juntos a explicação? Mentira tem perna curta. Essa expressão popular nos revela que a verdade, em algum momento, superará a mentira. Isso porque a mentira tem perna curta, ou seja, não vai muito longe. Portanto, é melhor tomar cuidado com as inverdades que se pronuncia, porque de uma forma ou de outra ela virá à tona. A gente usa essa expressão para alertar as pessoas. Ela é um ensinamento, um alerta, de que se você contar uma mentira, em algum momento as pessoas vão descobrir. Por isso se usa perna curta, porque vamos pensar em dois cachorrinhos. Sabe aquele cachorrinho que a gente chama de linguicinha, que tem a perna bem curtinha? Agora imagina um dog alemão, que é aquele cachorro igual o Scooby-Doo, bem grandão. Se os dois derem um passo, quem que vai mais longe? O dog alemão, porque ele tem a perna mais comprida, então o passo dele é maior. Então esse ditado a gente usa para dizer para as pessoas que quando você mente, em algum momento alguém vai descobrir. Mas se você falar a verdade, o caminho é mais fácil, porque os passos são maiores. Então, não é uma boa ideia mentir, não é mesmo? O próximo é dando que se recebe. O que será que eles quiseram dizer pra gente com isso? Vamos ler juntos a explicação? É dando que se recebe. Esse provérbio nos indica que quanto mais nos doamos e ajudamos os outros nessa vida, mais isso nos beneficiará. Isso significa que quem se beneficiou da nossa ajuda em dado momento não hesitará em fazer o mesmo quando precisarmos de algo. Tem uma outra frase que é bem famosa também, que diz que sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores. E é mais ou menos no mesmo sentido desse é dando que se recebe. Por mais que a gente não receba de volta da pessoa para quem a gente deu alguma coisa, isso vem de volta para nós em forma de boas energias, em forma de bênçãos. As pessoas que ajudam os outros
também são ajudadas, seja aqui no plano físico ou no plano espiritual, porque essas pessoas são pessoas muito boas e normalmente as pessoas gostam de quem é bonzinho, não é mesmo? O próximo que você transformou em enigma era: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Os pais adoram usar esse ditado popular. Os pais sempre falam isso pra gente, principalmente quando nós entramos na adolescência. Mas o que eles querem dizer com isso? Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Relacionado com a ideia das influências que sofremos das nossas companhias. Esse ditado popular alerta para as qualidades e defeitos que podemos copiar das pessoas com quem mantemos contato. Então, o que ele quer dizer com isso? Que se você anda com um grupo de pessoas ruins, quem vê de fora vai achar que você é uma pessoa ruim também. Se você anda com um grupo de pessoas boas, quem vê de fora vai achar que você é uma pessoa boa também. Então, as nossas companhias, muitas vezes, influenciam não só em como a gente age, mas como as pessoas nos veem. Vamos pensar um pouquinho. Já aconteceu com você de você sentar na escola do lado de um coleguinha que não parava quieto e levou bronca da professora junto com ele? Mesmo sem estar fazendo nada? Por quê? Quando a gente olha, dá a impressão de que todo mundo está fazendo arte junto, todo mundo está fazendo bagunça junto. Por isso que esse ditado fala que quando nós vamos andar com as pessoas, nós vamos fazer amizade com as pessoas, é importante a gente observar quem são essas pessoas com quem nós vamos manter amizade. E esses eram os ditados da sua tarefa que você tinha que transformar aí em carta enigmática para a aula de hoje. Eu tenho certeza que vocês fizeram uma produção super legal, que as cartas enigmáticas ficaram muito legais. E, inclusive, você pode usar essas cartas enigmáticas para tentar fazer as pessoas que moram com você adivinhar de qual ditado que você está falando. Mas nós terminamos de corrigir a nossa atividade da semana passada e nós precisamos começar a nossa tarefa de hoje. O que a gente vai falar hoje? Sobre o que nós vamos falar? Eu falei lá no comecinho que nós íamos falar sobre uma coisa nova, que hoje faz parte da cultura popular. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, sustentabilidade. Essa palavra aparece na televisão, aparece nos textos, aparece na internet, ela aparece em vários lugares. E muitas vezes nós não sabemos o que ela realmente quer dizer. A sustentabilidade, ela tem várias preocupações. Não é só o meio ambiente, não é só a relação de consumo. São vários elementos que fazem parte da sustentabilidade. Nós hoje vamos falar um pouquinho da questão do meio ambiente, porque você deve estar se perguntando aí, mas o que a sustentabilidade tem a ver com o ensino religioso? O que o ensino religioso quer falar sobre isso? Pesquisando, nós descobrimos que o meio ambiente faz sim parte da cultura religiosa, mesmo que às vezes a gente não saiba. Para isso, nós vamos ver agora o que as religiões falam sobre o planeta. O que as religiões falam sobre o meio ambiente, sobre o cuidado com o meio ambiente? Será que eu, sendo uma pessoa religiosa, eu tenho que me preocupar em cuidar da natureza também? Hoje você vai descobrir de algumas religiões. E eu tenho certeza que se você pesquisar um pouquinho da religião que você segue aí na sua família, ou das religiões que você já aprendeu na escola ou nas nossas aulas, você vai descobrir que todas as religiões vão falar alguma coisa sobre o planeta Terra. Quer ver só? Para os judeus e os cristãos, aqui a gente vai juntar os judeus e os cristãos, porque esse texto, essa parte que nós vamos falar, fica no que os cristãos chamam de Velho Testamento, que os judeus chamam de Torá, que é aquela parte da Bíblia que vem lá do Gênesis até um pouquinho antes de Jesus nascer, que é aquela parte mais antiga da Bíblia, que é do que a gente em história
trabalha no calendário antes de Cristo e depois de Cristo, isso é o que veio antes de Cristo, desde que o mundo foi formado até um pouquinho antes dele nascer. Então vamos ver o que os judeus e os cristãos falam sobre o meio ambiente? Então acompanha comigo a leitura. Na história da criação, nos primeiros capítulos da Bíblia, Adão e Eva foram colocados em um jardim, o Jardim do Éden, para trabalhá-lo e cuidar dele, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 15. Notemos que a palavra trabalho, muitas vezes, em algumas Bíblias, em alguns textos, é traduzida como servir. Logo, o homem tinha e ainda tem a função de servir como jardineiro de Deus nessa terra. Mas o que será que eles quiseram dizer com isso? Você já viu um jardineiro trabalhando? Vamos pensar agora, vamos usar a nossa imaginação. Imagina que você é uma pessoa muito rica e você tem uma casa daquelas que tem um jardim enorme, cheio de flores e de árvores. E você precisa contratar um jardineiro. Você vai contratar para jardineiro alguém que vai derrubar as árvores, arrancar a grama, deixar tudo feio? Obviamente que não. Se você for contratar um jardineiro para cuidar desse seu jardim, você quer que ele deixe as árvores vivas, que as flores fiquem ali coloridas, que ele cuide do gramado. Quando nós falamos em ser o jardineiro de Deus, nós precisamos imaginar que a Terra, o planeta todo, é o jardim de Deus, segundo a história da criação contada lá no Gênesis. Deus criou o planeta Terra, ele criou todas as coisas. Os jardineiros de Deus devem cuidar para que esse planeta continue lindo, bonito, florido, com árvores como um belo jardim, não é mesmo? Então, ser o jardineiro de Deus é também cuidar da natureza. Então, faz parte da cultura dos judeus e dos cristãos cuidarem também do meio ambiente. Mas, falando em outra religião, os muçulmanos. Será que os muçulmanos têm também alguma passagem religiosa que fale sobre cuidado com a natureza? Vamos ler juntos? A lei islâmica estabeleceu uma diretriz geral para todos os humanos que vivem na face da Terra, que significa não criar qualquer dano a este universo. Disse o profeta, que a paz esteja com ele, não é permitido dano nem prejuízo. O que eles quiseram dizer com isso? O que é dano? O que é prejuízo? É estragar, é destruir, é transformar aquilo que era bonito numa coisa feia. Então, segundo os muçulmanos, os homens não têm o direito de causar nenhum dano e nenhum prejuízo ao planeta Terra. Então, os muçulmanos também são jardineiros desse planeta. Também precisam cuidar do planeta Terra, também precisam preservar o meio ambiente. Faz parte da cultura islâmica cuidar da natureza e do meio ambiente. Porque Alá, que é o Deus criador de todas as coisas, criou todo o universo. Criou esse imenso jardim que é o planeta Terra. Então, os muçulmanos que servem a Alá também têm a obrigação de serem jardineiros de Alá, cuidando do planeta Terra, cuidando do meio ambiente. Já vimos duas religiões. Será que outras religiões também falam sobre o meio ambiente? Os umbandistas. Será que os praticantes da Umbanda também precisam cuidar da natureza? O que será que eles falam sobre isso? Vamos descobrir? Acompanhe a leitura comigo. Em cada espaço vivo da natureza encontra-se a energia dos orixás. Sendo assim, quando estamos na cachoeira ou na praia, na mata ou em qualquer lugar, ali estamos diante de nossos amados orixás. Sendo assim, toda vez que deixamos qualquer coisa estranha à natureza nesses lugares, estamos agredindo a natureza e a nossos orixás. A Umbanda, como nós já vimos em outros momentos, é uma religião muito ligada à natureza. A energia dos orixás habita a natureza. A natureza representa esses orixás.
Mas o que será que é deixar uma coisa estranha à natureza? Vamos pensar num rio agora, um rio bem limpinho. Se eu jogar um sapato velho dentro desse rio, esse sapato velho, ele faz parte daquela paisagem, faz parte daquele rio, ou ele é um objeto estranho à natureza daquele rio? Ele é um objeto estranho à natureza daquele rio. Portanto, ele está agredindo aquele rio. E, para os umbandistas, agredindo o orixá, a energia que habita também aquele espaço. Então, para os umbandistas, é muito importante essa questão da natureza. A natureza é a força vital desses orixás, eles vivem ali. Essas energias estão presentes ali. Então, agredir a natureza, derrubar as árvores, sujar os rios ou qualquer outro elemento da natureza, é também uma agressão a esse orixá, a essa energia, essa força da natureza. 3 religiões já. Olha quanta coisa faz parte da cultura dessas religiões e que também fala de meio ambiente. Vamos ver mais uma? Os budistas. Será que os budistas falam também da natureza? Vamos ler juntos o que eles dizem sobre isso? Se explorarmos o meio ambiente de maneira extrema, embora possamos conseguir algum dinheiro ou outro benefício com isso agora, em longo prazo, nós próprios sofreremos e as gerações futuras também sofrerão. Mas o que será que isso quer dizer? Quando nós pensamos em explorar a natureza, nós estamos falando de empresas, de pessoas que são mais velhas, de adultos, não é? Que exploram essa natureza em troca de benefício financeiro. Quer ver um exemplo? Você já deve ter visto no noticiário alguma notícia falando de desmatamento, falando dos grandes madeireiros. Essas pessoas exploram a natureza de uma forma extrema. Aí você deve estar pensando, mas professora, para fazer uma mesa, a gente precisa de madeira. Para fazer papel, a gente precisa de madeira. Para fazer uma casa, a gente precisa de madeira. Sim, mas essa madeira pode ser plantada, ou quando eu derrubo uma árvore, eu plantar 2 ou 3 no lugar, substituir essa árvore. Mas o que acontece é que pessoas muito gananciosas, pessoas que querem ganhar muito dinheiro, elas chegam no lugar que tem floresta, derrubam todas as árvores para vender, para arrecadar dinheiro, e a floresta fica morta. O que os budistas querem dizer com esse texto é que, por mais que essa pessoa ganhe dinheiro agora, no futuro ela ou os descendentes dela vão sofrer. Porque se eu derrubar todas as árvores, nós sofremos com problemas respiratórios, com falta de oxigênio, os animais entram em extinção. Então, por mais que aquela pessoa que derrubou a árvore não sofra, as gerações futuras, os seus descendentes, vão sofrer com essa ação dessa pessoa. Então, por isso, para os budistas também é importante preservar a natureza. Será que os indígenas falam alguma coisa sobre a preservação da natureza? Você deve estar pensando, claro que sim, né, professora? Os indígenas, eles têm uma ligação muito direta, muito íntima com a natureza. Então vamos ver o que um grupo indígena fala sobre isso? Vamos ler juntos? Os Yanomami, por exemplo, utilizam a palavra uriri para se referirem à terra-floresta, uma entidade viva, dotada de um sopro vital e de um princípio de fertilidade, de origem mítica. Uriri é habitada e animada por espíritos diversos, entre eles os espíritos dos pajés e Yanomami, também seus guardiões. Então os indígenas têm essa relação espiritual com a natureza, muito semelhante ao que os umbandistas têm. Para os indígenas, todos os elementos da natureza são dotados de espírito. E esses espíritos habitam
essa natureza. Então, quando a gente prejudica a natureza, nós prejudicamos também esses espíritos. Nós estamos prejudicando os ancestrais e toda a espiritualidade que está envolvida ali. Então, para os indígenas, para além do planeta Terra, ser o representante da sua casa, da sua vida, da sua forma de sustento, é também a representação da sua espiritualidade. Por isso, para eles é muito importante essa preservação. Mas não acaba por aí. Os espíritas também falam sobre a preservação da natureza. Mas o que será que eles dizem sobre a preservação? Vamos ler juntos? No Livro dos Espíritos, capítulo 5, na Lei de Conservação, diz: a terra produziria sempre o necessário, e se com o necessário soubesse o homem contentar-se. O que será que eles quiseram dizer com isso? O planeta Terra produz alimento, produz ar limpo, água fresca, tudo o que a gente precisa para viver bem. Se nós soubermos viver com o que o planeta nos oferece. O grande problema é que, em nome da ganância, nós acabamos muitas vezes consumindo mais do que o planeta tem a oferecer. Nós acabamos por explorar esse planeta e, por isso, o planeta acaba ficando escasso de recursos. Então, se nós soubermos viver com o que o planeta nos dá, que é o suficiente, o planeta vai nos dar recursos para sempre. E agora que a gente já viu várias religiões e o que elas falam sobre essa sustentabilidade, sobre essa conservação, essa preservação do meio ambiente, pensando nessas questões, a Organização das Nações Unidas lançou um tempo atrás os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São objetivos que todo o planeta precisa atingir. Todos os países estão envolvidos nisso. E eles envolvem desde o presidente da República e as ações do governo, até a ação da gente lá na escola, até a ação das crianças. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse projeto? Então acompanhe o vídeo lá comigo. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável?
E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo, o que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Super legal esse vídeo, não é mesmo? A gente consegue ver aí uma série de questões. Então agora, antes da gente começar a nossa atividade, eu vou te pedir para fazer um exercício de pensamento. Então você imagina agora que você é um astronauta. Isso mesmo, você vai viajar pelo espaço. Você entrou no foguete e o foguete começou a subir. E lá de cima você consegue ver o planeta Terra. E você consegue ver tudo o que está acontecendo. Você consegue ver as pessoas felizes brincando, as crianças indo para a escola. Mas você também consegue ver coisas ruins acontecendo. Coisas tristes. Coisas que não deveriam acontecer com o meio ambiente, com as outras pessoas, crianças que não podem ir à escola, pessoas brigando, jogando lixo na rua. Você consegue observar tudo lá de cima. Mas você está no espaço, dentro do seu foguete. E agora chegou a hora de você voltar para o planeta Terra. E na volta, você vai desenhar esse foguete onde você viajou. E você vai pensar em 8 atitudes, 8 coisas que você pode fazer para mudar aquilo de ruim que você viu lá de cima. Coisas que você, enquanto criança, pode fazer aí na sua casa, no seu bairro, na sua escola. Então eu vou dar um tempinho para você copiar a nossa tarefa e aí a gente volta com algumas ideias.
Deu tempo aí de você copiar e começar a desenhar o seu foguete. Para você ter uma ideia do que você pode escrever aí, de ações que você poderia ter para ajudar a cuidar do meio ambiente ou resolver as coisas ruins que você viu lá do espaço, eu trouxe um vídeo para você ver um pouquinho de uma das ODS, que são esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem alguns que falam sobre o meio ambiente e sobre a preservação da água. Então eu trouxe um vídeo para você ver um pouquinho sobre esses dois objetivos. Vamos assistir juntos? Até 2020, temos que assegurar a conservação dos ecossistemas, garantindo a biodiversidade dos seres vivos na terra e debaixo d'água. Como pode as pessoas fazerem isso? Tem animais vivendo nesse local. A gente ainda bebe essa água. Uma variedade enorme de animais e plantas dependem de todos nós para sobreviver, e nós dependemos deles também. Nós mesmos poluímos essa água. Então nós temos que mudar. Verdade. Mas todo mundo tem que fazer sua parte, não é só a gente não. Precisamos proteger todas as espécies animais e vegetais, especialmente aquelas ameaçadas de extinção em seus ambientes naturais e florestas que sofrem com desmatamento que ameaça os seres que nelas vivem. Nossa, agora a gente pode tirar as luvas, né, gente? Tá tudo limpo. Devemos proteger as águas dos rios, dos lagos e dos mares para contribuir para o bem-estar de todos, principalmente das pessoas que dependem delas para trabalhar e viver, assim como a saúde dos bichinhos que nelas habitam. Missão cumprida. Quase cumprida. Pera aí. Uma plantinha. Agora sim tá tudo. Tudo limpo. Bem melhor. Missão cumprida. Vamos refletir. Como as pessoas, plantas e animais se relacionam? De que forma estamos alterando a vida na água e a vida terrestre? Por que é importante preservar a biodiversidade? Nesse vídeo, uma coisa que chamou bastante a minha atenção quando eu estava preparando a aula é a questão de que essa água suja, ela também é a água que a gente consome. Aí você deve estar pensando, mas professora, quando eu abro a torneira lá da minha casa, a água que sai da torneira sai limpinha.
sim, a água sai limpa, porque nós temos um processo de limpeza e de purificação dessa água. Nós temos empresas que fazem essa limpeza da água para que ela chegue na nossa torneira. Mas, se a gente pensar que quanto mais suja essa água estiver, mais difícil vai ser o processo de limpeza e mais dinheiro público essa empresa vai gastar para limpar a água que chega na nossa casa vai chegar mais cara, vai chegar faltando, vai ter aqueles rodízios que você já deve ter visto acontecer, que um dia tem água, no outro não tem. Algumas sujeiras eles não conseguem limpar e aí essa água não pode ser utilizada. Existem alguns rios no planeta Terra que são tão sujos, tão poluídos, que não tem como limpar. Eles têm tanta sujeira que não tem como nenhuma empresa limpar ele para que a gente possa usar essa água. Só que essa água traz vida para todos os elementos do planeta. Tudo que é vivo precisa de água. As plantas, os animais e nós. Uma parte muito grande do nosso corpo, uma coisa que você aprende aí na aula de ciências, é que uma parte muito grande do nosso corpo é de água. Então a gente precisa muito de água. A gente precisa de água para beber, a gente precisa de água para cozinhar, para nossa higiene. Nesse período aí de pandemia, quantas vezes por dia você está lavando a mão? Então a água precisa estar muito limpinha para que ela possa fazer essa limpeza. Por isso, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é o cuidado com a água. E a água, além de toda essa importância para a nossa vida física, na maioria das religiões, nós encontramos uma simbologia muito importante para a água. A água, ela é importante para as religiões também. Vamos pensar lá no cristianismo, né? No caso dos católicos, dos luteranos, dos presbiterianos, o batismo dos bebezinhos, ou no caso de outros protestantes e evangélicos, o batismo quando é adulto, ou quando é adolescente. Você já imaginou fazer um batismo na água suja, na água poluída? Na Umbanda, nós temos Oxum que habita os rios e Iemanjá que habita o mar. Vocês já imaginaram se um orixá vai querer morar num rio, num mar todo sujo e poluído? Como que essa força, essa energia vai habitar esse rio? E os indígenas que tomam banho nos rios, que pegam a água desses rios? Ou mesmo para nossa alimentação. Quem aí gosta de comer peixe? Você ia comer um peixe que veio de um rio todo poluído? Será que esse peixe seria bom para a gente comer? Então tem várias questões muito importantes para a gente pensar sobre a água. E não só sobre a água. Lembra que nós imaginamos que nós estamos lá em cima? Será que o ar que a gente respira está limpinho? Várias religiões falam também sobre o ar, sobre o sopro vital. E se eu assoprar um ar todo poluído, todo sujo? Será que os deuses, os santos, os orixás, os espíritos ficariam felizes de saber que a gente está estragando esse ar que eles criaram para a gente? Então são questões muito importantes para você pensar. E eu vou te dar um tempinho para você anotar essas questões e outras que você pensou lá do lado do seu foguete. Nossa atividade é para que você anote 8 coisas que você pode fazer para ajudar a cuidar desse planeta, para ser esse jardineiro do planeta Terra. Mas, se você souber mais coisas do que 8, pode anotar. Na semana que vem eu te mostro as coisas que eu vou anotar durante a semana. Então eu vou dar um tempinho para você anotar aí as 8 coisas, os 8 objetivos que você pode fazer para resolver um pouquinho do problema do planeta.
Eu tenho certeza que você fazendo a sua parte, a gente vai conseguir mudar o mundo. Você deve estar pensando, nossa, professora, mas é tão pouquinho que eu posso fazer. Mas imagina quantas crianças existem no mundo. Se cada uma fizer um pouquinho, juntando vai ser um montão. Então fique bem, lave bem as mãos. Na semana que vem eu mostro para você os objetivos que eu anotei na minha casa e a gente vai ver o que nós podemos fazer juntos. Até semana que vem!